Deus abençoe você que está no seu lar. Nós estamos aqui, numa pequena equipe, trabalhando para que o louvor a Deus se erga e para que você aí no seu lar também acompanhe esses momentos em que cultuamos a Deus. E eu quero convidar você, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, e ao longo da pregação nós vamos ler alguns desses versículos. Minha pregação neste dia é: ore por causas relevantes. Ore por causas relevantes. Nós temos repetido nessa série de estudos do livro de Daniel de que nós estamos passando por um período de transformações bruscas e velozes. Na última quinta-feira, o presidente da Itália, falando sobre tecnologia, sobre o mercado de trabalho, sobre economia, disse uma frase que foi impactante. Ele disse: o mundo nunca mais será o mesmo depois do coronavírus. O mundo nunca mais será o mesmo depois desta crise na saúde mundial. Eu falei numa quarta-feira sobre as mudanças velozes na tecnologia. Outra quarta-feira falei também, usando o livro de Daniel, sobre algumas mudanças velozes no mercado de trabalho. Pastor Isaac, da mesma forma, pregando, usou a introdução para falar sobre mudanças velozes também. Agora, quero introduzir nesta manhã, dizendo que nós estamos sofrendo algumas mudanças velozes, rápidas, na religiosidade e na espiritualidade. A primeira grande transformação que temos observado no mundo é o crescente ódio religioso. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU se reuniu e escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde se diz que é um direito fundamental para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Precisam todos ter direitos à liberdade e os direitos naturais de um cidadão. Esse ideal foi reforçado em 1999, quando líderes budistas, protestantes, católicos, cristãos ortodoxos, judeus e muçulmanos se reuniram para fazer um apelo pela paz em nome da religião, onde se excluiria qualquer possibilidade do ódio por causa da religião, justificado pela religião. Mas isso não foi levado a sério, para tanto enquanto eu estou falando aqui, pelo menos 7 conflitos de ódio religioso têm acontecido, motivados por ódio religioso em países diferentes, como por exemplo no Afeganistão, fundamentalistas radicais muçulmanos lutam contra não fundamentalistas, na Nigéria cristãos e muçulmanos, no Iraque xiitas e sunitas lutando por causas religiosas, gente morrendo por causa disso, da mesma forma em Israel entre judeus e palestinos muçulmanos, da mesma forma no Sudão, muçulmanos e não muçulmanos se degladiando em ódio, na Tailândia grupos em conflito, budistas e muçulmanos, no Tibete o Partido Comunista da China e budistas lutando. Isso também nos traz uma segunda grande transformação, é que em razão dos conflitos, as pessoas migram da religião institucional para a igreja. O fato é que no nosso país, 19% dos que dizem serem cristãos evangélicos estão hoje desigrejados e dizem: eu sou cristão, mas não tenho uma igreja. Cresce também o número de espiritualistas panteístas, aqueles que adoram a natureza, dizem Deus está em todas as coisas. E também, em razão disso, acontece uma terceira grande transformação, é que há um crescente número de jovens que se dedicam a
religiões radicais e violentas. É provável que daqui uns 30 anos, mais ou menos, o quadro religioso do nosso planeta já esteja bem diferente do que o temos hoje. E para falar dessas grandes transformações, nós, os pastores, temos nos dedicado a estudar o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel. Personagem Daniel, muito se identifica com este quadro de mudanças, porque ele viveu servindo a 8 gestões diferentes de reis que vieram durante o período do exílio babilônico. Transformações grandes na política, pelas quais ele passou. O contexto desses 70 anos também se identifica muito com o nosso século. Transformações rápidas e velozes acontecendo. A profecia de Daniel muito tem a ver com o nosso tempo, porque ela se identifica com o Apocalipse. Alguns teólogos dizem que, inclusive, o livro de Apocalipse é a continuidade do livro de Daniel. Contexto religioso também o mesmo. Um tempo de transformações, e Daniel viveu nesse tempo de mudanças entre reis, e cada rei que chegava, cada um dos 8 reis foi implantando cultos diferentes a deuses diferentes. Do capítulo 1 a 4, Daniel e os seus amigos ainda são jovens. E aí há um lapso na cronologia, um buraco, uma lacuna, e do capítulo 5 até o fim do livro, Daniel já é idoso, ele já tem mais de 68 anos em Babilônia e já tem mais de 84 anos de idade. E quando nós chegamos no capítulo 9, nós vemos essas mudanças religiosas, tantas já aconteceram. Por exemplo, haviam os chamados deuses grandes da Babilônia e os deuses domésticos, os deuses pequenos da agricultura, que eram caracterizados por adoração a espíritos bons e maus, fenômenos da natureza que eram adorados, sol, lua, estrelas eram adorados como deuses, rios, canais, riachos eram divinizados e adorados. Havia reverência aos espíritos chamados guardiões dos lares, espíritos dos mortos, dos antepassados. Dava-se também muita importância aos ritos mágicos e havia escolas para formações de mágicos em Babilônia. E é nesse contexto que Daniel e os seus amigos continuam a orar. É nesse contexto religioso que eles continuam fiéis a Deus. John Piper, que é, sem dúvida, um dos maiores pregadores dos nossos dias e um dos pastores escritores que mais influencia, ele diz o seguinte: daqui em diante, neste tempo de tribulação que estamos vivendo, já entrando no princípio das dores profetizado por Cristo, os capítulos 24 e 25 de Mateus, e também pelo apóstolo Paulo, e também pelo apóstolo Pedro, e também por João do Apocalipse. Neste tempo de tribulação que se aproxima, quem não orar não suportará. E eu repito, daqui em diante, no tempo de tribulação que se aproxima, quem não orar não suportará. Alguns elementos da oração de Daniel nos trazem algumas orientações sobre como nós devemos orar neste mundo de transformações rápidas. E orar por causas relevantes. A primeira orientação é: ore por aquilo que já está decretado por Deus. Parece estranho, mas nós encontramos isso já nos versículos 1 e 2 do capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias,
que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. O exílio babilônico foi uma depressão coletiva sobre o povo de Israel. Foi um sofrimento nacional. Foi uma das grandes tragédias sobre a nação. E quando o exílio começou, muitos profetas falsos, populistas, oportunos, profetizaram entre os exilados de Babilônia, dizendo: o exílio vai acabar logo. Deus está me mostrando que logo acaba o exílio. Em pouco tempo nós vamos voltar para Jerusalém, em pouco tempo vamos reconstruir os muros e a cidade. Mas Deus levantou o profeta Jeremias nesse tempo, dizendo: não é pouco tempo, serão 70 anos. E por falar a verdade, ele foi preso, foi humilhado, foi inclusive torturado por falar a verdade e dizer: são 70 anos de exílio. E ele escreveu isso. E o profeta Daniel, em algum dia, em oração, deparou-se com a profecia de Jeremias, e aí então ele se lembra, ele lembra-se da promessa de Deus. São 70 anos. E nos versículos 17, indo até o 19, acompanhem comigo, ele ora a Deus pelo exílio, dizendo: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos, olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele reconhece que são os 70 anos. Ele reconhece que Deus já tinha escrito e determinado isso, mas ele ora por isso. Daniel lê a profecia que foi escrita lá há 65 ou 66 anos atrás por Jeremias e começa a orar por aquela causa que já está decretada por Deus. Nós, os pastores presbiterianos ou calvinistas, sempre, seguidamente, somos indagados por isso no que diz respeito à oração. A pergunta é: se Deus já decretou de antemão um acontecimento, por que então eu devo orar por esse acontecimento? E a resposta copesquiana é: há coisas que Deus faz por causa das nossas orações. Há coisas que Deus faz sem as nossas orações. Existem coisas que Deus faz com as nossas orações. E tem coisas que Deus faz apesar das nossas orações. Então sempre há uma misteriosa equação, uma misteriosa química entre a oração humana e a ação divina. Mas é fato, não devemos deixar de orar, mesmo por causas que já estão decretadas por Deus. Mesmo que Deus já ia libertar Judá do exílio babilônico, ele desperta Daniel para orar por esta causa, pelo fim do exílio, pelo fim da desolação e por Deus também, pelo cumprimento dos propósitos de Deus para com aquele tempo de exílio. Deus já havia, por exemplo, dito a Abraão que ele destruiria Sodoma. Mas ele chamou Abraão para interceder. E Deus realmente destruiu Sodoma. Mas por causa da intercessão de Abraão, Deus salvou a família de Ló. Deus já tinha dito que iria destruir Nínive. Mas por causa da oração do rei, do arrependimento de toda a cidade que orou, que jejuou, Deus poupou Nínive da aniquilação. Eu quero desafiar você, comece a orar por causas maiores
das quais nós já temos orado. Comece a orar por causas maiores, por questões mais amplas na história, mesmo que já estejam decretadas por Deus. Por exemplo, William Carey, que nasceu na Inglaterra em 1761, foi criado num lar anglicano, converteu-se na adolescência, tinha uma saúde muito frágil, ele queria ser jardineiro, mas a saúde não lhe permitiu, então ele tornou-se sapateiro, de família pobre, humilde, e ele transformou como um hábito diário chegar na sapataria e orar a Deus pelos povos não alcançados. Nessa ocasião, 70% dos países no mundo não haviam ouvido falar de Jesus ou não tinham nenhuma expressão da pregação do Evangelho. Em 1791, William Carey, estudando já teologia e procurando, mesmo de forma dificultosa, estudar, ler, se preparar para o exercício do ministério, quando cheguei em 1791, ele apresentou as suas ideias de alcançar os povos não alcançados através de um movimento missionário. E a convenção a qual ele se apresentou, quem estava na direção daquela assembleia disse: jovem, assente-se, quando Deus quiser alcançar e converter os povos pagãos, Ele vai fazê-lo, sem a sua ajuda e sem a minha ajuda. Mas ele não desistiu. Ele escreveu 87 páginas de um tratado de missões, tentando convencer os homens da direção de uma denominação determinada a investirem em missões para o alcance dos povos não alcançados. Nesse período, na sua sapataria, ele fez um globo, ele fez com retalhos de calçados um globo e pintou o mapa mundi, os países, assinalou os países não alcançados pelo Evangelho, e ele abria a sapataria, ele colocava aquele globo no colo e orava e chorava pelos povos não alcançados. Um ano depois, seu tratado foi aceito, e o presidente da comissão de missões desenvolveu, junto com Carey, a ideia de começarem a enviar missionários para os povos não alcançados. Em 1794, foi que ele, William Carey, foi como missionário para a Índia, e começa o grande movimento missionário que nós temos hoje, o novo paradigma de missões, que atinge países não alcançados, com o envio de missionários para o mundo inteiro praticamente. E tudo isso começou porque um jovem sapateiro, pobre, orava por 70% dos países do nosso planeta, que não eram alcançados por Jesus. Eu quero te desafiar como Daniel, como William Carey, ore por causas maiores, por questões maiores. Ore pela história, comece a orar pelas grandes causas, mesmo que elas já estejam decretadas por Deus. Por exemplo, nós devemos orar pela volta de Jesus, e o nosso coração deve se inflamar. O apóstolo Paulo diz que a igreja deve amar a volta do Senhor Jesus. Eu pergunto, quanto você tem orado, por exemplo, por um avivamento espiritual no nosso planeta, no nosso país? O quanto você tem orado, quanto nós, igreja, temos orado pela conversão de nações a Deus. Você pode escolher uma nação e começar a orar por ela. Ore por um quebrantamento espiritual. Não fique apenas nas orações pelas causas nossas do dia a dia, das demandas do cotidiano. O mesmo Jesus
que nos ensina na oração do Pai Nosso a orar pelo pão nosso de cada dia, isto é, pelo cotidiano, pelas demandas, pelas contas a pagar, pelas enfermidades, pelos filhos, pela família, pelo dia a dia. Sim, Ele nos ensina a orar por isso. Mas na mesma oração, Ele nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino. É a implantação dos valores do reino na terra, neste mundo. Devemos orar pela cidade de Marília, devemos orar pelo Brasil, num momento tão sensível da nossa nação. Nós, os cristãos, devemos fazer um pacto de orar pela nossa nação. Devemos orar pelas nações, devemos orar pelo planeta. Não deixe de orar pelo pão nosso de cada dia, mas também amplie a sua oração para venha o teu reino. Foi assim com Daniel. Ele começa a orar pela história e pelo exílio, mas uma segunda orientação: ore discernindo entre o comum e o sagrado. Ele lê sobre o fim do exílio, e ele começa orando, adorando a Deus da forma mais reverente que um judeu podia fazê-lo. Versículos 3 e 4. Veja a expressão: voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Observe as expressões: voltei o rosto ao Senhor Deus. Daniel tinha o costume de orar com seu rosto voltado para a cidade santa, entendendo que desta forma ele estaria fazendo alusão à direção ao templo, onde na promessa de Deus a Salomão era lá que Deus habitaria. E independente de para onde ele estivesse, ele virava o rosto para Jerusalém e ele se dobrava em oração. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Mas a expressão, a palavra que aparece aqui na sua oração para Deus, não é Yahvé, não é o Adonai, aquela expressão, ou Senhor, que o judeu normalmente usava nas orações, mas aqui ele usa o Elohim, o nome mais majestoso de Deus, que raramente alguém usava em qualquer momento, mesmo nas suas orações mais profundas e sinceras. E com isso eu aprendo que quem ora por grandes questões também se reporta a um Deus majestoso. Não banalize a majestade de Deus. Daniel não chama Deus de você, Daniel não chama Deus de o cara lá de cima. Neste mundo de mudanças velozes, de religiosidade acelerada, de migração religiosa, de espiritualidade midiática, nós corremos o risco de domesticar o sagrado. E domesticando o sagrado, nós banalizamos aquilo que é divino, aquilo que são valores importantes para a nossa vida e para a nossa relação com Deus. E nós devemos cuidar com isso. Esta geração precisa ter este cuidado. Lendo esta semana um artigo do pastor Israel Belo de Azevedo, ele faz menção ao livro Espiritualidade Subversiva, do autor presbiteriano Eugene Peterson. E neste livro há um comentário que impacta o pastor Israel Belo de Azevedo, e é por causa disso que ele faz o artigo. E ele faz o seguinte comentário, ele diz: esse comentário me impactou. Moisés não tirou uma foto da sarça em chamas para levar para casa e mostrar à mulher e os filhos. Os serafins, cantores lá de Isaías capítulo 6, que ministram ao redor do trono, não estavam acompanhados de um oratório de Handel
cujo CD depois ele comprou para escutar e apreciar mais tarde. João não reduziu a sua visão de Jesus glorificado em gráficos para como usá-los e com o propósito de entreter consumidores religiosos com visões sensacionalistas do futuro. A figura de linguagem de Peterson se chama anacronismo, e seu uso aqui ressalta seu argumento. Não podemos domesticar o sagrado. Neste mundo de mudanças velozes, nós estamos cada vez mais vendo o Evangelho Sagrado sendo banalizado, a Bíblia, a palavra de Deus sendo banalizada, os sacramentos sendo banalizados. Em muitas igrejas se serve a Santa Ceia do Senhor como se fosse apenas um apêndice a um culto, porque tem que haver a cada mês a ceia do Senhor. Crentes tentando dar ordens a Deus nas suas orações, cristãos cantando somente para o deleite próprio, o misticismo tomando lugar da verdade, mensagens de autoajuda substituindo as pregações de arrependimento e volta ao Evangelho. É a banalização do sagrado. Orando por grandes causas relevantes, saiba que você está se reportando a um Deus majestoso. Não banalize isso. Uma terceira orientação: ore confessando. E dos versículos 5 indo até o 16, observe quantas vezes aparecem as palavras pecado, transgressão, iniquidade, perversidade, rebeldia, desobediência. Aliás, a palavra homologel, que é a palavra original no grego para confissão, ela tem o mesmo significado no grego, tanto parecido também no hebraico, que aparece aqui no Velho Testamento. Mas esta palavra significa dizer exatamente como foi. Refazer a cena com palavras. Reviver o momento, em outras palavras, o momento do pecado. Refazer a cena do pecado. E nesses versículos, do 5 indo até o 16, acompanhem comigo. Ele começa a orar. Primeiro adorando Deus majestoso. Depois, ele diz: temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Deus, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde nos tens lançado, por causa das nossas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos procedido com rebeldia contra o Senhor. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas tuas leis, que nos deu por intermédio dos teus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, seu servo, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, e que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que hoje se vê em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado
o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. Por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, é o Senhor nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome. Como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio, isto é, vergonha, para todos os que estão ao redor de nós. A palavra pecado, nesses 12 versículos, aparece 5 vezes. Ele ora dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados. É o errar o objetivo. Deus colocou Israel para uma missão. Israel se desviou dela, então pecado. Todas as vezes que desviamos o propósito de Deus para a nossa vida, isso caracteriza pecado. Ele usa a palavra transgressão nas suas confissões 4 vezes. É a quebra da lei de Deus, da lei absoluta de Deus. Agora, uma palavra mais pesada ainda, iniquidade. Ele usa 2 vezes, que é a desfiguração, a deformação de uma sociedade, ou de uma pessoa, ou de um indivíduo por causa do pecado contínuo e crônico. Ele usa também a palavra perversidade 2 vezes, confessando a Deus. Ele usa a palavra rebeldia 2 vezes. Ele usa a palavra desobediência 2 vezes. E é interessante que Daniel diz, nós pecamos. Coletivo. Ele não diz, Senhor, eles pecaram. É interessante o seguinte, se você vai no versículo 22, você vai ver que o anjo Gabriel chega até Daniel e diz que Daniel é um homem amado nos céus. E como um homem reto, amado no âmbito celestial, precisa confessar tantos pecados assim, de forma tão incisiva. Ele está falando de pecados nacionais, pecados históricos, pecados de uma sociedade, e ele se inclui nisso. Versículos 7 e 8. E agora escute isso, irmão, irmã, e escute com temor do Senhor. Uma nação que está assolada pela corrupção, não pode apenas apontar para os crimes dos seus governantes políticos. Não pode apenas dizer, eles estão pecando contra Deus e contra a nação. O estudante que cola nas provas hoje poderá ser o corrupto de amanhã. O universitário que paga para outros fazerem os seus trabalhos e até a sua conclusão do curso, o seu TCC, é o réprobo amanhã. É aquele que está reprovado no seu caráter no futuro. O motorista que reclama das propinas dos doleiros lá de Brasília, mas suborna a polícia nas rodovias com R$50 ou R$100 para se livrar das multas, é o corrupto ao seu nível. E é por isso que Daniel diz, a nação inteira precisa se arrepender. E ele diz no versículo 7, a ti, ó, pertence, Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. A igreja também precisa confessar pecados diante de Deus. Nós, os cristãos, precisamos, a sociedade precisa. E há um mistério aqui, nós, os cristãos, somos sacerdotes diante de Deus, e nós precisamos interceder e pedir perdão pelos nossos pecados como brasileiros a Deus, porque o ímpio não fará isso,
mas nós com o conhecimento da palavra o fazemos e precisamos fazê-lo. Outra frase copesquiana que vai anotando, depois eu virar filósofo. Pecados individuais têm desdobramentos na sociedade. Pecados coletivos têm efeitos individuais. Uma coisa está ligada à outra. Alertando, versículo 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus. Quarta orientação: ore por causas relevantes e aguarde respostas surpreendentes. Fique atento dos versículos 20 até o 27. E aqui eu já vou te alertar, não se assuste. Aqui estão os versículos de mais difícil interpretação do Antigo Testamento. Os mais polêmicos e divergentes nas formas de interpretação. E desses versículos em diante, a palavra do Senhor diz que, enquanto Daniel estava orando pelo exílio babilônico, por uma causa relevante, chegou até ele o anjo Gabriel e disse: Daniel, você é muito amado nos céus, e as suas orações serão respondidas. Mas é interessante que as respostas que ele recebe são em forma profética. Se resumir esses versículos agora, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus para o monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, no princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora pois, para fazer-te entendido o sentido, saí para fazer-te entendido o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e será o fim como num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações, serão determinadas todas elas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que era de adoração e consagração. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. De difícil entendimento, se você pensa como eu. Mas resumindo, Daniel recebe uma palavra de Deus. Aquilo, Daniel, pelo qual você está orando, vai se cumprir. Não no final dos 70 anos. Essa oração de Daniel provavelmente está acontecendo no ano 65 do exílio. E Gabriel diz: Daniel,
não é daqui 5 anos, mas tua oração será atendida totalmente daqui a muitos séculos. Daqui você está entrando na história através da oração. Daniel, quando você ora por uma causa grande, você entra na história nesta causa. E porque você entra na história, parte dela eu te revelo. Haverá tempos piores do que o do exílio. Mas, lá no final, uma vitória absoluta, conclusiva. Você vê o próximo, o fim do exílio, está orando por isso. Mas eu tenho uma vitória muito maior, lá no fim, quando toda transgressão será cessada, quando todo pecado será tratado, quando haverá salvação absoluta, através de um ungido que virá. E aí está falando de Cristo. Versículo 25, aqui ele está falando da pessoa do Messias. Versículo 24, da obra expiatória do Messias. 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, a obra completa de Cristo. E aí no versículo 26, a primeira parte é a rejeição de Cristo pelos homens, depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E aí do versículo 26, a parte B, indo até o 27, está falando da chegada do anticristo, a sua destruição, o fim de todas as coisas e, finalmente, o juízo final e, finalmente, todo pecado, toda transgressão julgada e tratada. Uma explicação rápida, mesmo porque a tônica daquilo que estou pregando é sobre a oração. Mas para que você entenda aqui um pequeno gráfico que fiz, as 70 semanas de Daniel são divididas em 3 períodos de 7, mas são 77, 490. Não significa números literais, mas o número 7 na Bíblia significa o completo. Então 70 tempos completos, até que todas as coisas aconteçam. E o primeiro período de 7 semanas é da saída do cativeiro até a reconstrução de Jerusalém, no ano de 445 a.C. O segundo período, 62 semanas. Então aí já foram 69 semanas. 62 semanas vão da reconstrução de Jerusalém até o nascimento e a vida de Jesus Cristo. E depois o último período, terceiro período, uma semana prolongada, que vai do sacrifício de Cristo até a manifestação do anticristo e a sua destruição. Qualquer hora vamos fazer um estudo mais acurado sobre as 70 semanas de Daniel. Mas como Daniel, quando você ora por causas grandes, causas relevantes, Deus também tem respostas relevantes para a sua vida, como foi com Daniel, como foi com William Carey. Concluindo, no ano de 2003, Hollywood lançou a comédia O Todo-Poderoso, com o ator Jim Carrey, que é a figura de um jornalista, no seu personagem, o Bruce. E ele tem um bom emprego na TV, ele tem uma bela namorada, mas num acesso de raiva, ele começa a xingar Deus e questionar Deus.
o modo de Deus atender ou não atender as orações. Ele começa a questionar Deus como todas as coisas funcionam ou não funcionam. E o Deus, nessa comédia, é o ator Morgan Freeman. E ele então, o Deus, perde a paciência, vem à terra e diz para o Jim Carrey: agora fica você como Deus por um dia. Fica você aí. Prova um dia, faz todas as coisas. Diferente do que eu tenho feito e faz melhor. E aí o ator, o Bruce, personagem, ficou apavorado. Porque logo começaram a chegar milhares e milhares de orações. E algumas contraditórias, outras dava para atender, outras não, e ele vai atendendo as orações inconsequentes de muitos homens, e o mundo vai virando uma catástrofe. É quando Bruce percebe que ser Deus não é tão fácil como ele pensava. E rapidamente devolve a função para o Deus na comédia. Isso me fez lembrar da oração de muitos cristãos, que de uma forma tragicômica, como o Jim Carrey, tem orado a Deus. Orações egoístas, orações fúteis, orações do aqui para o aqui, orações com 1 metro de visão espiritual ou menos. Alguns dias atrás, alguém me disse, encontrando alguém, essa pessoa disse assim: olha, estou orando para tudo voltar à normalidade em relação ao coronavírus. E eu fiquei pensando, mas voltar à normalidade em que sentido? O que é normalidade para você? É um mundo individualista? Isso é normalidade? Voltar à normalidade é voltar a um cristianismo frio, com reuniões de oração quase vazias? Materialismo, consumismo. Será que é isso que nós queremos aprender e voltar a tudo isso? São pedidos fúteis. A oração deve ser: Senhor, aproveita um momento de dor para quebrantar os nossos corações. Deus, aproveita esse momento para um avivamento espiritual na tua igreja. Senhor, aproveita este momento trágico no mundo para trazer as nações aos teus pés. Essa deve ser a minha oração e a sua oração. Como a oração de Daniel. Abrace uma causa maior, uma causa relevante para orar. Nós temos irmãos na igreja que estão dedicando a sua vida a orar por um avivamento espiritual. Temos irmãos na igreja que estão orando pelos jovens, e não só os jovens aqui da nossa cidade, mas dizendo sempre: estamos orando pelos jovens de toda a humanidade. Isto é, entendendo que a próxima geração precisa de oração. Nós temos irmãos que já estão se dedicando há tempos, há anos, para orar pela causa do abuso infantil. Nós temos irmãos que diariamente estão orando pelos missionários. Abrace uma causa para orar. Como Daniel, num tempo de mudanças velozes, nós temos que ser sábios em nossas orações. Vamos ter um momento de oração. Feche os teus olhos aí onde você está. Senhor Deus, nós queremos nesta hora, em primeiro lugar, nos humilhar diante da tua presença. Nos humilhar porque não, assim como Daniel confessando os pecados, Senhor, nós confessamos os pecados da nação brasileira. Nós confessamos os pecados de Marília, nossa cidade. Nós confessamos os pecados da humanidade, dizendo: Senhor, sara a vida espiritual em primeiro lugar. Nós sabemos, ó Deus, que nos teus planos e nos teus projetos, tudo que está acontecendo para a correção, para a disciplina da sociedade, do ser humano e das nações e dos governantes, nada mais é do que o teu agir. E a qualquer momento o Senhor pode soprar e trazer saúde. A qualquer momento o Senhor pode soprar e trazer cura para a humanidade adoentada. Mas, Senhor, pedimos que a cura espiritual seja mais urgente.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor trate os pecados. Ó Deus, confessamos diante de Ti, como Daniel, as transgressões. Confessamos diante de Ti que somos uma nação, que temos, ó Deus, sobre nós, como nação brasileira, o jugo da corrupção, do tráfico de drogas, da imprudência no trânsito, dos vícios, Senhor, da violência doméstica, do abuso infantil, e queremos dizer, Senhor, perdoa a nação e sara a nação brasileira. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Ensina-nos a orar por isso, Senhor. Amém e amém.